Boa noite. Boa noite. Brasil tem 40 dias para pedir à Itália a extradição de Henrique Pizzolatto, condenado no Mensalão. O ex-diretor do Banco do Brasil, que fugiu para escapar da cadeia, tentará evitar o retorno forçado. O ONS afirma que um raio pode ter causado o apagão em 3 estados e no Distrito Federal. Governo Alckmin estuda ação policial no metrô durante tumultos. Princípio de incêndio obriga o hospital a transferir 14 pacientes da UTI. E o calor na capital muda a rotina de paulistanos em casa e no trabalho. O calor que tem feito nos últimos dias na cidade de São Paulo mudou o cotidiano dos paulistanos. O Tribunal de Justiça, por exemplo, suspendeu a obrigatoriedade de advogados usarem terno e gravata. São quase 11 da manhã e o termômetro da Avenida Paulista já bate a casa dos 30 graus. E os picos de temperatura não param de ser superados. O recorde atual de calor na capital paulista é de 35,9 graus, registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia em 1º de fevereiro, a maior desde 1943. A temperatura está quase 8 graus acima da média para o mês de fevereiro, que é de 28 graus. Muito calor, ventilador ligado 24 horas. O meu protetor solar é 60, de 3 em 3 horas, chapéu para proteger, né? E muita água, gente. E esse forte calor que vem fazendo desde janeiro em todo o Sudeste, por enquanto parece que não vai dar trégua. Em São Paulo, já tem até carioca reclamando do calorão. Aqui tá igual ao Rio de Janeiro, tem diferença. E o argentino tenta se acostumar às altas temperaturas. Muito caliente. E como é que está fazendo para suportar esse calor? Pouca roupa. O objeto usado para nos proteger da chuva ganhou uma nova função. Bom se proteger com guarda-chuva e evitar queimaduras na pele. E cada pedacinho de sombra na calçada ajuda a amenizar a sensação térmica de região quase desértica. Melhor do que ficar 40 graus abaixo de zero, né? Como está no hemisfério norte. Bom mesmo só para as sorveterias. Essa no bairro de Santana, na Zona Norte, abriu há apenas 3 semanas. E as vendas de paletas mexicanas, uma espécie de picolé produzido artesanalmente com frutas frescas, têm surpreendido. A gente já teve uma venda de mais de 30 mil paletas em menos de um mês de loja inaugurada. E ajuda a refrescar um pouquinho esse calorão? Um só não, tem que ser mais. E quando a gente sai da redação e vem aqui para a rua para fazer uma reportagem, na maioria das vezes a gente vem devidamente vestido, com aquela gravata, com o terno. Mas, como vocês já puderam perceber, com esse forte calor a gente acaba mudando alguns tipos de comportamento. E como a reportagem de hoje é justamente sobre esse tempo quente, a gente aproveita também para usar roupas mais confortáveis. E não é que até o Tribunal de Justiça de São Paulo se rendeu ao apelo dos advogados e oficializou o uso facultativo de terno e gravata dentro das dependências dos fóruns e prédios do TJ. Só continua obrigatório o uso da vestimenta em audiências de primeira instância e julgamentos de segunda instância. O comunicado vale até o dia 21 de março, mas pode ser prorrogado. Infelizmente, os juízes estão excluídos dessa liberalidade porque nós estamos permitindo que os advogados e os demais parceiros da realização do justo, eles se aliviem dessas vestimentas tão pesadas por esse clima. E depois de levar algumas horas para fazer essa matéria, agora é a minha vez de mostrar a nossa equipe de reportagem. Aí ó, o pessoal, todo mundo morrendo de calor e torcendo para que uma frente fria chegue logo aqui na cidade. Vândalos depredam monumento aos trabalhadores na Praça Marechal Deodoro, no centro da cidade. A estátua segurava uma bandeja de bronze que foi serrada e levada pelos criminosos. O monumento foi inaugurado em 25 de janeiro de 2011. Ele faz uma homenagem aos trabalhadores da limpeza urbana de São Paulo.
São 4 peças de bronze com 1,65 m de altura, que procuram dar destaque aos profissionais que muitas vezes passam despercebidos. Tem um auxiliar de limpeza, um gari, uma copeira e um jardineiro. Peças que fazem profissionais como o Antônio se sentirem mais respeitados. É um respeito a mim, né? Por eu ser jardineiro, tá me valorizando e eu fico orgulhoso, eu também gosto disso aí. Respeito que não é seguido por todos. A escultura da sorridente copeira, que tinha nas mãos uma bandeja com 2 xícaras de café, foi vandalizada nesta semana. Os ladrões podem ter roubado a peça para vender o bronze. O responsável pela conservação do monumento diz que o reparo deve ficar em torno de R$4 mil. Nós pretendemos fazer uma peça igualmente a que foi subtraída. Igualzinha? Igual, inclusive no material de bronze mesmo, apesar de ter outras opções, né, nós pretendemos resgatar a originalidade da estátua. Segundo o Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura, a cidade de São Paulo tem cerca de 400 obras de arte e monumentos expostos em logradouros públicos, como ruas, avenidas e praças. São obras de arte que pertencem ao cidadão paulistano, mas a responsabilidade pela conservação e manutenção de cada uma delas varia de caso a caso. O monumento da Praça Marechal ficou sob os cuidados do CIEMACO, o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza de São Paulo, porque a obra foi doada ao município pela entidade. Acho que a arte, acho que o patrimônio é de todos, né? Então não deve ser simplesmente ficar em cima de um pedestal. Na Praça Júlio Mesquita, também na região central, a fonte monumental passou por uma reforma que custou R$500 mil ao Departamento do Patrimônio Histórico. Para ser preservada, a obra de 1927 foi cercada por vidro. O bronze das peças que enfeitam o mármore foi substituído por fibra de vidro, sem valor. E a Guarda Civil Metropolitana fica em alerta 24 horas. Antes aqui era uma baderna, né? Era muito nóia, muita sujeira. Você não podia sair com seus filhos para pelo menos dar uma volta na praça. A manutenção da praça agora fica sob a responsabilidade de uma ONG que reúne moradores e comerciantes do bairro. Eu acho que é extremamente importante essa consciência de que o valor do nosso imóvel, ele não está apenas da porta do apartamento para dentro, mas ele é fruto de uma composição, qual seja, a valorização do bairro, da rua, da praça, da fachada do prédio, do corredor, enfim, são vários itens que acabam por compor o valor de mercado do seu imóvel. Curto-circuito obriga o Hospital Santa Maggiore a transferir 14 pacientes internados na UTI. Segundo o hospital, na noite de ontem foi registrado um problema termoelétrico em uma de suas unidades no Itaim Bibi, na Zona Oeste. Como a ocorrência provocou fumaça, a brigada de incêndio acionou o corpo de bombeiros, mas não foi constatada a presença de fogo. Como a causa do problema não foi identificada, optou-se por não ativar o gerador. Com isso, preventivamente, foi decidido transferir os pacientes da UTI para outras unidades do hospital. Em nota, o Hospital Santa Maggiore informou que a prontidão na transferência dos pacientes permitiu a continuidade do atendimento com as condições necessárias de conforto e segurança, sem intercorrências. Ônibus desgovernado atinge 3 casas no Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. O acidente foi por volta das 10 da noite. Moradores da região disseram à polícia que o ônibus estava parado com o motor ligado no ponto final. O coletivo desceu desgovernado à rua Deputado Menezes Cortês, bateu na fachada de uma casa e invadiu a garagem de outra. Com o impacto da batida, uma van estacionada foi prensada contra o muro de uma terceira casa. Ninguém ficou ferido. Usuários do metrô voltaram a enfrentar problemas na manhã desta quinta-feira. A porta de uma composição da linha 1 azul apresentou falhas e o trem parou por alguns minutos. Logo, a situação foi resolvida. Na estação Tatuapé, na linha 3 vermelha, um trem precisou ser recolhido devido a um ruído anormal. As falhas acontecem 2 dias depois do tumulto ocorrido na linha 3 vermelha.
A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a confusão da última terça-feira após uma falha na porta de uma composição entre as estações Palmeiras/Barra Funda e Sé. Passageiros acionaram botões de emergência em pelo menos 7 trens. Os usuários saíram diretamente para as passarelas laterais e para os trilhos, e a operação teve que ser paralisada. Segundo o metrô, houve atos de vandalismo e agressões a funcionários durante o tumulto. Dos 40 trens que operam na linha 3 vermelha, pelo menos 19 sofreram algum tipo de dano. E o secretário da Segurança Pública, Fernando Grella, disse hoje que será firmado um protocolo entre as polícias civil e militar e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. O objetivo é melhorar a comunicação e a intervenção das forças de segurança em dias de caos no serviço de trens. Uma reunião foi marcada para segunda-feira para discutir as questões. Tecnologia no combate ao crime, serviço em que a pessoa faz denúncia pela internet sem precisar se identificar, já resultou em prisões. Uma foto atualizada, o documento e informações sobre o endereço ajudaram a polícia a prender um foragido da justiça em Bauru, no interior de São Paulo. Já estas outras imagens de motos roubadas estão ajudando nas investigações de uma quadrilha que rouba veículos de luxo na capital. Imagens até de um diálogo dos suspeitos em uma rede social chegaram às mãos da polícia graças à mais nova ferramenta de denúncias no estado, o site Web Denúncia. O site é mais um serviço do Instituto São Paulo contra a Violência, uma organização social financiada por federações empresariais paulistas que, desde o ano 2000, tem um convênio com a Secretaria de Segurança Pública para gerir o 181, o Disque Denúncia. Em 2 meses de funcionamento, o site recebeu 2.000 denúncias encaminhadas diretamente para as polícias civil e militar, que geraram mais de 25 prisões. A população confunde muito que o 181 é um telefone de reclamações, né? Então, 70% das ligações que a gente recebe aqui não servem para fazer uma denúncia de crime. São assuntos de prefeitura, assuntos de problema de buraco na rua, de lixo, de entulho. E a grande vantagem desse serviço, né, é que o cidadão pode enviar fotos, vídeos, áudios, cópias de documentos. E uma coisa que enriquece muito o trabalho de investigação da polícia, né? O webdenuncia.org.br pode ser acessado de qualquer lugar, até mesmo de um tablet ou de um telefone celular. Você não precisa se identificar para fazer a denúncia. Basta preencher um formulário com todas as informações que você sabe sobre os criminosos, fotos, vídeos e documentos e enviar. Aqui você também recebe um número de protocolo para acompanhar o andamento das investigações. Você consegue fazer uma denúncia em poucos minutos, né? E com toda a tranquilidade do sigilo, garantindo o anonimato. Você não aparece, a gente não grava o endereço do computador da pessoa, né? Então é um novo sistema adequado ao que o brasileiro já está acostumado a utilizar, que é a internet para todo quanto é tipo de atividade. Infelizmente, os criminosos também estão usando a internet. Então, isso vem também para combater essa prática também, né? E após 15 anos de disputa, a Prefeitura concede a BITSE ao edifício Vila Europa, torre de luxo que ficou conhecida como Espigão da Tucumã. A polêmica começou em 1999, quando se constatou que o edifício Vila Europa tinha 116 metros, 30 a mais do que o projeto original. Na ocasião, a prefeitura embargou a obra. Outra acusação foi que o prédio era tão alto que atrapalhava a aproximação dos aviões rumo ao aeroporto de Congonhas, o que a própria aeronáutica, anos depois, desconsiderou. Chegou-se a cogitar a demolição do prédio. Só agora, a prefeitura confirmou que o prédio atende a todas as exigências e o edifício poderá ser habitado, embora já houvesse ao menos 3 famílias morando lá. São apenas 14 apartamentos em 31 andares, avaliados em R$10 milhões cada um. Henrique Pisolato, preso ontem na Itália, está em uma cela com 2 outros detentos na cidade de Modena, no norte do país. Condenado no mensalão, ele vai responder na Itália pelo uso de documentos falsos, com pena prevista de 3 anos. Hoje, a polícia italiana deu mais detalhes sobre o caso.
Foi divulgada a foto de Pisolato após a prisão. Segundo a polícia italiana, a captura foi complexa e Pisolato usou vários documentos falsos no país. Além da cidadania italiana, o brasileiro possui também a cidadania espanhola, que teria obtido por meio de sua mulher. E, de acordo com a polícia, a casa em que ele foi achado estava com um grande estoque de comida. Segundo a Polícia Federal, Pisolato fugiu do Brasil 2 meses antes de ser decretada sua prisão, em novembro do ano passado. Ele fugiu de carro até a Argentina, onde chegou no dia 11 de setembro do ano passado. No dia seguinte, seguiu de avião até Barcelona, na Espanha, e depois foi para a Itália, ainda não se sabe como. A Polícia Federal só descobriu a rota de fuga porque no aeroporto de Buenos Aires, para embarcar para o exterior, todo passageiro precisa tirar uma foto e deixar a digital registrada. Agora o Brasil tem 40 dias para apresentar o documento da extradição. A Procuradoria-Geral da República já deu início a esse pedido junto ao Ministério da Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. O advogado que representa o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, lá na Itália, disse que seu cliente rejeita a extradição para o Brasil e que eles irão recorrer do pedido. A defesa vai pedir ainda liberdade ou prisão domiciliar de Pisolato. E a Superintendência da Polícia Federal em Santa Catarina abriu um inquérito para investigar os crimes de falsidade ideológica e o uso de documento falso pelo ex-diretor do Banco do Brasil. Secretário do prefeito Fernando Haddad é investigado por cartel de trens em São Paulo. A denúncia foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Oswaldo Spuri, atual secretário de Infraestrutura Urbana, teria sumido com documentos que definiam preço e lucro das empresas que participaram do cartel. Em 98, Spuri foi presidente da Comissão de Licitação para o Fornecimento de Sistemas para a linha 5 da CPTM, que liga o Largo 13 ao Capão Redondo, na Zona Sul, durante o governo de Mário Covas. A obra é citada pela Siemens como a primeira licitação em que houve acordo entre as empresas. Spuri trabalhou na CPTM nas gestões Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, todos do PSDB. Em nota, Spuri disse que encaminhou os documentos da licitação em 2003 para o arquivo da CPTM em Presidente Altino. Ele afirma que já esteve 2 vezes na Corregedoria Geral da Administração, órgão do governo do estado, para prestar esclarecimentos e jamais foi questionado sobre o sumiço dos papéis sobre preços. Polícia do Canadá está em São Paulo para investigar supostas atividades ilícitas da incorporadora Brookfield, multinacional que tem sede também aqui no país. Aliás, lá no país, no Canadá. Aqui a empresa é citada nos 2 principais escândalos recentes na cidade. A máfia do ISS e o chamado caso Aref, sobre pagamento de propina para liberação de imóveis irregulares. Promotores esperam que a colaboração possa ajudar na obtenção de documentos que poderão ser usados nos inquéritos em andamento. No caso da máfia do ISS, a Brookfield admitiu ao Ministério Público ter pago R$4 milhões aos fiscais que cobravam propina para permitir a sonegação do imposto. No caso Aref, uma ex-diretora da incorporadora, afirmou que uma empresa do grupo pagou R$1.600.000 em propina para agentes ligados ao ex-chefe do departamento da prefeitura. Procurada, a assessoria de imprensa da Brookfield afirmou que os executivos, da empresa, desconhecem o caso. Médica cubana que abandonou o programa Mais Médicos recebe oferta de emprego da Associação Médica Brasileira. A entidade é uma das grandes opositoras ao Programa Federal de Contratação de Médicos Estrangeiros. Ramona Matos Rodrigues já deve começar a trabalhar na área administrativa da entidade na próxima segunda-feira. Com isso, a médica cubana poderá pleitear um visto de trabalho e permanecer no país. Ela também havia recebido uma proposta para trabalhar na Federação Nacional dos Médicos, mas recusou a oferta. Segundo líderes do Partido Democratas, a cubana também entrará com uma ação na Justiça Trabalhista para pedir indenização por danos morais e receber a diferença do salário de R$10.000 oferecida pelo governo brasileiro a outros estrangeiros que estão no programa. Ramona afirma que recebia apenas $400 por mês e outros $600 eram depositados mensalmente em uma conta em Cuba. Essa segunda parte só seria entregue aos profissionais após o término do contrato com o governo brasileiro.
A concessionária de água de Guarulhos, na Grande São Paulo, anuncia que vai conceder desconto nas contas para o morador que reduzir o consumo em 20%. A redução pode gerar uma economia de até 30% na conta. No sábado, a Sabesp também anunciou um desconto de até 30% na conta para os moradores da capital paulista que economizarem água. O desconto vale a partir da fatura com vencimento em março. O calorão, como vimos na matéria do Vinícius Marra, aumentou hoje. Hoje os termômetros chegaram a bater mais uma vez a casa dos 35 graus. E olha, Gabriel, segundo os meteorologistas, a chuva só trará um refresco significativo para o paulistano na segunda quinzena de fevereiro. Gente, vamos então à previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. É bom usar roupas leves, pois as temperaturas continuam altíssimas em todo o Brasil. As pancadas de chuva ainda se concentram nessa área escura do mapa e pode haver temporais, principalmente entre o Amazonas e o Pará. Na faixa leste do Nordeste, chuvas rápidas de intensidade moderada do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Já no sul e no sudeste do Brasil, podem haver pancadas isoladas, mas não aliviam o calor. Para os gaúchos, os termômetros estarão na casa dos 38 graus. Em Florianópolis, 34. Aqui em São Paulo, o tempo segue muito quente e seco na região de Presidente Prudente, onde a máxima vai aos 36 graus, e em Bauru, onde faz calor de 38 graus. No litoral, a máxima fica em torno dos 34 e também não chove. Já na Grande São Paulo e região do Vale do Paraíba, pode chover, mas de forma isolada, o que não ajuda a aliviar o calorão. Mesmo com a possibilidade de chuva, a máxima amanhã vai aos 34 graus aqui na capital. No sábado, máxima de 35. No domingo, mínima de 21 e máxima também de 35 graus. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Hermes Chip, disse que um raio pode ter provocado o apagão que atingiu 13 estados na última terça-feira. Segundo ele, o relatório sobre as causas do problema deve ficar pronto em 15 dias. O diretor descartou falha humana ou que tenha havido sobrecarga ou falha no sistema de proteção da rede. O apagão afetou 6 milhões de pessoas. E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o governo federal pode dar socorro extra às distribuidoras de energia, além dos 9 bilhões de reais previstos no orçamento. O montante acertado após reunião entre técnicos do governo e empresários do setor será de 3 a 5 bilhões de reais. O objetivo é evitar que seja repassado para a conta de luz o salto no preço da energia comercializada no mercado, que vem sendo abastecido por usinas termoelétricas acionadas em meio à estiagem que afeta os reservatórios das hidrelétricas. Começa hoje a Expo Noivas 2014, que reúne mais de 100 expositores e traz as novidades do setor. A repórter Fernanda Azevedo está no Centro de Exposições Imigrantes e tem outras informações. Fernanda? Gabriel, é isso mesmo, viu? Toda noiva, todos os noivos buscam novidades para surpreender seus convidados. A gente vai começar falando da aliança, que é uma novidade aqui, a aliança vazada. Tem 80 diamantes, R$ 4.800 o par. Olha aqui, novidade até no buquê. Esse tem flores comestíveis, rosas de chocolate, para a noiva agradar aí as convidadas que não conseguiram pegar o buquê de verdade, custa R$ 95. Aqui um lencinho refrescante, ele é geladinho mesmo, e os noivos distribuem para os convidados na hora mais quente da pista de dança, isso para refrescar todo mundo. Esse aqui custa R$ 16 a unidade. Já o convite também é diferente. Olha só, parece um convite comum, mas depois os convidados podem fazer uma espécie de dobradura. O convite vem com essa velinha e ele vira uma luminária. Já no setor de fotografia e filmagem, a grande novidade é o drone. Ele é pilotado por controle remoto, ele faz imagens em Full HD, em alta definição, ele sobe até 200 metros e faz imagens aéreas como essas que estão aparecendo agora nesse telão aí dessa igreja, né? Com a vantagem que não é preciso usar aí equipamentos que atrapalhem a visão dos convidados na igreja. São imagens bem diferentes, essas são algumas das novidades, são 120 expositores e a Expo Noivas acontece de hoje a
domingo, das 2 da tarde às 10 da noite. Os ingressos custam R$15. Idosos com mais de 60 anos pagam meia, crianças de até 10 anos não pagam. E acontece a feira aqui no Centro de Exposições Imigrantes, que fica na Rodovia dos Imigrantes, no quilômetro 1,5. Estela. Olimpíadas de Inverno na Rússia. Estados Unidos emitem alerta sobre explosivos na cidade de Sochi. Autoridades americanas alertaram companhias aéreas sobre tubos de pasta de dente que podem esconder ingredientes para a fabricação de bombas. Em resposta, o vice-primeiro-ministro da Rússia reiterou que Sochi é tão segura quanto Washington. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, correram com a tocha olímpica. Em discurso para o Comitê Olímpico Internacional, Ban Ki-moon disse que todos devem se opor à opressão de homossexuais e transexuais. No ano passado, a Rússia promulgou uma lei que pune com multas e prisão a propaganda da homossexualidade para menores de idade. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Vamos hoje falar dos Jogos Olímpicos de Inverno. Não me entendam mal, eu vou falar de política e não de esportes. Os Jogos foram abertos hoje e vão durar 17 dias. Eles acontecem na cidade de Sochi, na Rússia. O regime do presidente Vladimir Putin lembra a piada de quem foi picado por cobra e tem medo de linguiça. Com medo do terrorismo islâmico, montou-se um esquema de segurança tão caro e detalhado quanto os preparativos para as quase 100 provas em 15 modalidades no gelo e na neve. A Rússia não quer seguir o exemplo da Alemanha, onde em 1972, um atentado na Olimpíada de Munique matou 11 atletas israelenses e 5 extremistas do grupo palestino Setembro Negro. As facções radicais russas estão bem ativas. Há pouco mais de um mês, explosões em Volgogrado mataram 34 pessoas. Os terroristas pertenciam com certeza às minorias muçulmanas das repúblicas do Cáucaso, uma região ao sul da Rússia que luta pela autonomia ou pela independência. A Chechênia, onde uma guerra civil terminou em carnificina contra os muçulmanos, é um bom exemplo dessa história. Sochi tem 350 mil habitantes e a segurança é mantida por 40 mil policiais civis e militares. A cidade é acessível apenas por uma estradinha estreita. Quem não tiver um salvo-conduto não passa pelas barreiras. Esse aparato desestimulou, por exemplo, os protestos contra as leis homofóbicas votadas com apoio de Vladimir Putin. Os gays são perseguidos, mas eles não têm como organizar grandes passeatas ao redor dos alojamentos olímpicos. Tem outra novidade que nós brasileiros conhecemos bem. O orçamento das obras era de 12 bilhões de dólares e acabou saindo por 36 bilhões, 3 vezes mais. Em Moscou, corre a informação de que foi um excelente negócio para as empreiteiras amigas do governo. Serão as Olimpíadas mais caras da história. Deixaram em segundo lugar os Jogos Olímpicos de Verão de Pequim, de 2008. As empreiteiras chinesas também ficaram agradecidas com a generosidade dos burocratas do Partido Comunista. É assim que o mundo gira. Boa noite. E a Prefeitura divulga as regras para o Carnaval de Rua da capital. Ficou decidido que os blocos não poderão ter abadás e cordas que separem as agremiações. A medida determina que os blocos não poderão utilizar correntes, grades e outros meios de divisão do espaço que inibam a livre circulação do público. O decreto também determina que os blocos percorram o itinerário tradicional e que não permaneçam parados em pontos fixos, de forma a promover a melhor convivência com a vizinhança e com o tráfego. Em cidades como Salvador, na Bahia, os abadás são pagos e os blocos acabam privatizando o espaço público durante os desfiles. As inscrições para os blocos devem ser feitas até amanhã pelo site carnavalderuadesaopaulo.com.br. O cadastro é gratuito. Depois das inscrições, a Prefeitura vai organizar o cronograma oficial com as datas e locais de cada desfile. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Palmeiras vence a sexta seguida e dispara na liderança do grupo. É o único time ainda 100% no Campeonato Paulista, com um ótimo retrospecto, né, Celso?
6 jogos, 6 vitórias, Gabriel. Mas ontem foi um pouquinho mais difícil. O goleiro Fernando Praz foi um dos destaques da partida com boas defesas. Lá na frente, França resolveu com um belíssimo gol. Em Piracicaba, Allan Kardec abriu o placar do jogo aos 15 minutos. Palmeiras 1-0. Jonathan Cafu empatou a partida ainda na primeira etapa. Mas aos 38 do segundo tempo, França definiu o jogo com um belo gol. 15 de Piracicaba 1, Palmeiras 2. Na estreia do técnico Argel Fuchs, a portuguesa venceu a primeira no Paulistão depois de 6 rodadas. Contra o Atlético Sorocaba, a Lusa fez 3-1 na equipe do interior e pulou para a 4ª posição do Grupo C com 4 pontos ganhos. Henrique, com 2 gols, foi o destaque do time do Canindé. Fora de casa, a Ponte Preta bateu o Comercial por 1-0, o gol de Adrianinho. E está uma posição acima da Lusa na 3ª colocação do Grupo C, com 9 pontos. Enquanto o Palmeiras comemora a série de vitórias neste começo de temporada, no rival Corinthians a situação continua crítica. Ontem, o time de Mano Menezes sofreu a 4ª derrota seguida. Caiu em pleno Pacaembu diante do Bragantino. Pacaembu, o nervoso Corinthians sofreu 1-0 num gol contra de Felipe. O Bragantino chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo com Tássio, aos 39 minutos. Final Corinthians 0, Bragantino 2. Nós controlamos o jogo todo, fizemos um bom jogo, criamos várias oportunidades, tivemos volume, mas tomamos 2 gols de forma difícil de aceitar. Questão de Pato e Jadson, se abriu essa possibilidade, nós entendemos que em função das circunstâncias é algo que pode ser positivo para a gente, a chegada do Jadson, que dá uma opção de armação de equipe que tínhamos necessidade e ideia de fazer, e provavelmente o Pato também entendeu dessa maneira, que era positivo para ele, e o São Paulo, com quem estamos fazendo a negociação, deve ter pensado da mesma forma. Aconteceu um grande investimento, se criou uma grande expectativa quando se faz um investimento, né, fora do padrão para um clube brasileiro, e a verdade é que a produção dentro do campo não atingiu aquilo que se esperava. Provavelmente não foi bom para o Pato como jogador e também não foi bom para o Corinthians como clube, como time. Ô Celso, o Pato ontem nem chegou a ser relacionado, nem chegou a ir ao Pacaembu, mas hoje o Mário Gobi, presidente do Corinthians, falou que ainda não tem nada assinado, né? Não, o Jadson já está tudo certo com o Corinthians vai ficar com 50% dos direitos federativos do atleta, enquanto o Pato ainda negocia com São Paulo. O Corinthians deve assumir parte dos salários do Alexandre Pato. Como negócio, a gente tem que avaliar de 2 maneiras, Gabriel. Uma, tecnicamente, Jadson por Pato, tudo bem, é discutível. A questão é as circunstâncias nas quais está envolvida essa negociação. Depois de uma invasão, com torcedores pedindo a cabeça de alguns jogadores. Se você observar bem, a diretoria do Corinthians está se livrando dos jogadores que a torcida não queria mais. O Douglas saindo para o Vasco, o Alexandre Pato indo para o São Paulo, enquanto o Emerson estava negociando com o Grêmio, não deu certo, mas também deve deixar o clube. É uma pena, porque você acaba tendendo ao vandalismo da torcida. Muitos gols nos outros campeonatos regionais pelo país. No Campeonato Carioca, o Flamengo goleou e segue na liderança. Em Minas Gerais, o Cruzeiro continua invicto, enquanto o Atlético Mineiro perdeu a primeira. No Gaúcho, a dupla Grêmio Internacional se deu bem. Já na Copa do Nordeste, o Bahia venceu, mas foi eliminado. Pela Copa do Nordeste, o Bahia venceu o CSA de Alagoas por 1-0, gol de Rafael Miranda. Mas o resultado não classificou o time baiano à segunda fase. Santa Cruz e o próprio CSA avançaram no Grupo B. Pelo Gauchão, o Internacional venceu o Brasil de Pelotas fora de casa por 1-0, gol de Hernando nos acréscimos do segundo tempo. O Colorado é o líder isolado do Grupo A com 18 pontos.
Em Porto Alegre, o Grêmio passou pelo Veranópolis, também pelo placar mínimo. 1-0, gol do argentino Barcos. O tricolor gaúcho é o primeiro no Grupo B com 11 pontos ganhos. Já no Campeonato Mineiro, o Atlético vacilou feio dentro de casa. A equipe de Paulo Autuori perdeu o jogo por 2-0 e caiu para a 7ª posição na tabela. Júnior Negão e Rafael Pernão fizeram os gols da partida. O Cruzeiro não teve muitas dificuldades para vencer o Vila Nova. 3-1 para a Raposa, que se manteve na liderança da competição com 7 pontos em 3 jogos. Fábio Fidelis contra Dagoberto e Marcelo Moreno marcaram para o time celeste. O veterano Mancini fez o de honra para o Vila. No Rio de Janeiro, o Vasco visitou Volta Redonda e se deu bem. O time da Colina saiu perdendo com esse gol de Thiago Amaral. Mas a virada veio ainda no primeiro tempo. Thales deixou tudo igual aos 20 minutos. E Bernardo, aos 31, garantiu a vitória ao Vasco, que segue na 2ª posição com 14 pontos. Depois dos 5-2 no final de semana em cima do Macaé, o Flamengo parece ter gostado do resultado e repetiu o placar nesta quarta-feira contra o Boa Vista. E se naquele jogo o destaque foi Hernani com 4 gols, ontem foi dia do reserva Alexandro balançar a rede 3 vezes. Gabriel e Léo completaram os 5 gols. A vitória deixou o Flamengo na liderança do campeonato com 16 pontos ganhos. Agora, a Libertadores da América, Botafogo e Atlético Paranaense avançam para a fase de grupos. Gabriel, em noite inspirada, o atacante Alisson marcou 3 gols e garantiu a classificação botafoguense para a próxima fase da competição. Já o Atlético Paranaense passou um sufoco e precisou dos pênaltis para seguir no torneio. Com o apoio de 50 mil torcedores, o Botafogo fez 1-0 aos 36 minutos com o Alisson. Ele encheu o pé para abrir o placar. E foi dele o segundo gol botafoguense, depois de cortar o zagueiro, 2-0. Elias fez o lançamento e encontrou quem? Claro, o Alisson. 3-0 Botafogo. O quarto foi de Henrique, que entrou no lugar de Alisson e definiu o placar. Botafogo classificado para a fase de grupos 4, Deportivo Quito do Equador 0. Em Curitiba, o Atlético Paranaense saiu na frente do Sporting Cristal com Manuel. Pouco depois, Irving Ávila empatou o jogo, tudo igual, 1-1. O Atlético Paranaense conseguiu o gol da vitória aos 52 minutos na cobrança de pênalti de Ederson, 2-1. Na decisão por pênaltis, vitória paranaense por 5-4. Aquino do Sporting Cristal foi responsável pela última cobrança e mandou no travessão. Atlético classificado para a fase de grupos. Foi suado, mas se garantiu. Isso é o mais importante. Valeu, Celso. Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã. Estela, com você? Violência no Maranhão. Princípio de motim termina com feridos no complexo penitenciário de Pedrinhas. Durante o confronto, presos quebraram grades e queimaram colchões. Do lado de fora, os familiares derrubaram o portão de acesso ao presídio. A Força Nacional precisou intervir e a tentativa de rebelião foi contida rapidamente. Em nota, a Secretaria de Justiça e Administração Presidiária informou que o tumulto é uma reação dos detentos à implantação de revistas diárias mais rígidas. Desde outubro, o sistema carcerário maranhense vive uma crise que já soma 66 presos mortos. O Estado enfrenta uma onda de violência com ataques a ônibus e policiais. A briga entre facções criminosas seria o motivo das rebeliões nos presídios do Estado. A produção de automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil cresceu 2,9% em janeiro em relação a dezembro. De acordo com a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram fabricadas 237.491 unidades. Se comparado com janeiro do ano passado, houve uma queda de 18,7% na produção.
Brasileiros começam o ano no vermelho. Em janeiro, a taxa de inadimplência no comércio cresceu 7,84%, se comparado com janeiro do ano passado. Porém, o estudo, elaborado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que a alta foi a menor para o mês de janeiro nos últimos 3 anos, período em que, tradicionalmente, registra-se um aumento na inadimplência. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. São Paulo atraiu, nesse começo de ano, muito boa arte contemporânea internacional. A começar pelo Centro Cultural Banco do Brasil, lá no centro velho da cidade, que está apresentando a mostra Visões da Coleção Ludwig, com 78 obras, desta que é uma das mais importantes coleções particulares de arte do século XX, sobretudo da pop art em diante. A coleção está espalhada por 12 endereços pelo mundo. Essas obras chegam do Museu Ludwig de São Petersburgo. Entre as preciosidades que ocupam os 4 andares do museu estão várias obras de Picasso, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Jeff Koons e Anselm Kiefer, entre muitos outros. A Galeria Fortes Vilaça, na Vila Madalena, abre hoje uma mostra da alemã Janaína Tschep, residente em Nova York e ex-mulher do brasileiro Vic Muniz. The Ghost in Between é o nome de seu mais recente filme, produzido na Amazônia. Apresentado em dupla projeção, ele pretende ter o mesmo enfoque romântico das expedições científicas desbravadoras dos séculos XVIII e XIX. O título faz alusão aos costumes dos povos da floresta de procurarem fantasmas em fotografias e filmes. Na Galeria Luciana Brito, na Vila Olímpia, o destaque é para a arte do britânico Anthony McCall, também radicado em Nova York. O artista, que já expôs na galeria há 3 anos, traz desta vez uma instalação alusiva ao cinema, que além da imagem projetada, é multiplicada por espelhos. Em outra sala, 2 trabalhos dos anos 70, baseados em projeção de luz, como esculturas luminosas. E mais 24 desenhos da série Traveler projetam a performance Eclipse, a partir de sábado. A filial paulista da Galeria Londrina White Cube, instalada na região do Ibirapuera, abre dia 15 mostra do artista americano Larry Bell. Ele traz obras dos anos 80, suas Mirage Paintings e colagens e esculturas recentes reunidas sob o título The Carnival Series. Finalmente, a Galeria Mendes Wood, nos Jardins, apresenta também, a partir do dia 15, trabalhos recentes do artista David Sale. É mais um americano veterano que influenciou a geração dos anos 80. Ele traz colagens inéditas em sua primeira mostra no Brasil. Essa profusão de arte internacional em nossas galerias e a presença de uma galeria londrina na cidade é prova consistente do interesse do mercado local em investir não apenas em arte brasileira. Boa noite. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Temor de prejuízo político pela falta d'água e o apagão obriga governos a buscar soluções imediatas. Para falar sobre o risco político nesse ano eleitoral de eventual colapso de energia e fornecimento de água, hoje nós recebemos o deputado federal do PSDB, Ricardo Trípoli, ex-secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Antes do início, eu quero mostrar, o deputado Trípoli é o autor do projeto de lei que resultou esse manual jurídico de proteção animal, a Lei Trípoli de Proteção Animal, como ficou conhecida. E é muito interessante esse conjunto de direitos. O nosso telespectador tem como encontrar esse manual? Sem sombra de dúvidas, é só entrar www.tripoli.com.br, ele já está na internet à disposição dos protetores, daqueles que gostam dos animais. Trípoli, a preservação ambiental, a questão da proteção, até dos direitos dos animais, isso não parece ser do conhecimento de todo mundo ou mesmo do interesse. Nas pesquisas aparece assim a maior preocupação dos brasileiros, saúde, segurança, educação e a questão da sustentabilidade, da preservação ambiental. Não aparece relacionada com a qualidade de vida. O que é isso? Por que não temos essa cultura? Não há uma política voltada para a área do meio ambiente como uma solução para o prosseguimento da vida no planeta do ser humano. Se os governos, na verdade, o governo federal tivesse a disponibilidade de implantar uma política voltada e pensando nessa questão,
a situação seria muito melhor. Você veja a questão das mudanças climáticas que ocorrem não só no mundo, hoje no Brasil. Lugares que você não tinha calor, você tem um calor enorme. O Brasil, São Paulo, por exemplo, está há 48 anos que não tem um calor tão alto como tem aqui. No sul, que nunca teve calor, também a mesma coisa. A questão da água, o Brasil dispõe de 12% de água doce de todo o planeta. E a água é fundamental, a gente vive sem petróleo, mas nós não viveremos sem água. Mas é só o cidadão que não tem essa consciência ou os governos, o universo político, isso não dá voto? A questão da sustentabilidade, porque se fala muito em sustentabilidade. Há grandes avanços no mundo inteiro, os encontros internacionais. Nós temos o Ricardo Carvalho, nosso comentarista de sustentabilidade. Mas na hora do voto, eu não vejo nas campanhas, tirando a Marina Silva, alguém priorizando isso. Seria importante lembrar que nós temos esse tema difundido há mais de 30 anos. O brasileiro tem esse apelo da questão ambiental como uma questão importantíssima para a sobrevida das pessoas. O que acontece quando chega no embate político, no embate eleitoral, ele se torna muitas vezes um produto de marketing de campanha, mas quando termina a campanha as pessoas esquecem. Não resulta política pública. Não resulta politicamente. É que nem o pessoal dizia antigamente, olha, a obra enterrada não dá voto. A questão do saneamento básico, né? O fato de você levar o esgoto para um centro de tratamento. Mas isso ainda prevalece? Não dá voto mesmo? Não, eu acho que dá. Eu acho que as pessoas estão equivocadas no que diz respeito à classe política em não atender essa demanda. Eu, obviamente, no 7º mandato, eu diria para você que sempre tive a oportunidade de recepcionar os votos por conta desse trabalho. Outros deveriam fazer a mesma coisa, o Brasil inteiro, mas eu acho que nós temos que pensar globalmente e agirmos localmente. E não há essa intenção do governo federal hoje. Deputado Ricardo Trípoli, do PSDB. O seu partido passa um momento delicado em São Paulo, com essas denúncias desse esquema Alstom, Siemens, corrupção, pagamento de propina para agentes públicos de governos do PSDB. E também nomes de políticos do PSDB envolvidos, nada provado até agora. Entretanto, de novo, a questão das urnas. O senhor teme que isso possa contaminar as urnas na hora do voto? Eu acredito que não, Maria Lídia, por um motivo muito simples. Nós não somos iguais. O PT tem uma visão diferente. Quer dizer, o que aconteceu no Mensalão está muito claro, é muito factível, né? São provas irrefutáveis daquilo que vinha acontecendo. O que eles tentam fazer é dizer, não, somos todos iguais, o PSDB também cometeu o mesmo delito. O que não é verdade, será provado no momento adequado. Tanto que você mesmo colocou as suspeitas de que alguma coisa ocorreu. E se suspeitas no PSDB, eles não ficam em branco. Nós não vamos proteger colegas, parceiros, se cometeram delitos. Tanto é verdade que a própria governadora de São Paulo faz isso e os governadores do PSDB é a mesma coisa. É diferente do que ocorreu com o governo federal, que é esse costume de cometer crimes e, obviamente, dar a eles uma outra versão. Bom, a questão da segurança pública em São Paulo, os protestos de rua, os tais rolezinhos, a ação policial e o conjunto das críticas no entorno de achar um ponto de equilíbrio para tudo isso. Acredita que essa questão da segurança pública, da ação da polícia, possa trazer um comprometimento para o governador Alckmin, que está nas pesquisas de preferência de voto, em primeiro lugar, numa posição tão confortável? Ele pode cair nas pesquisas em função disso e da exploração do tema? Eu acredito que pela exploração do tema, não. Ele tem sido extremamente consciencioso, é uma pessoa correta, justa. E mais do que isso, ele toda vez dá resposta daquilo que ocorre em termos de segurança. O problema de segurança é muito mais amplo. O problema de segurança é um problema de Brasil. As nossas divisas, as nossas fronteiras, elas estão completamente abandonadas. Nós não temos aí, quando o entorpecente entra, que é o grave problema que causa essa agressividade do crime cometido no Brasil inteiro, é por conta de uma política nacional. Nós estamos inseridos nessa política nacional. E em São Paulo nós temos dado resposta. É um problema? É um problema. Não dá para dizer que não é um problema. É grave? É grave. Mas dentro do possível nós estamos combatendo a questão da gravidade do problema da segurança no estado de São Paulo. Deputado, o senhor disse que está em qual legislatura? Em quantas? 7ª. 7ª legislatura. Tenho uma de vereador, 4 de deputado estadual e estou na 2ª de deputado federal. Sempre voltado para o meio ambiente. E nesse ano, vai ser candidato à reeleição? Eu vou para a reeleição, eu tenho um compromisso com a causa da proteção dos nossos animais. É uma causa que eu defendo já há muitos anos e acho que hoje tem uma reciprocidade muito grande.
Os governos precisam repensar essa questão, né? Os animais, principalmente os domésticos, são grandes parceiros dos seres humanos. Os silvestres também, os chamados exóticos também, é uma preocupação da sociedade. E, obviamente, estou canalizando essa voz da sociedade em termos da importância de termos os animais como parceiros e não como adversários. Bom, deputado, eu vi hoje que há uma preocupação no PSDB em estabelecer aí uma espécie de acordo com o PSB e Rede de não agressão. Mesmo não tendo entendimento de apoio à candidatura de Geraldo Alckmin, não havendo essa aliança, havendo candidatura própria, e para reservar as baterias em direção ao PT. Um pacto de não agressão, mas eu indago, isso significa um pacto de atuação contra o PT? Não, eu acho que não. São dois partidos de oposição ao governo. Nós temos uma maneira diferente de governar. O Brasil já foi governado pelo PSDB. Nós temos um modelo que nós apostamos nesse modelo, deu certo durante aquele período e nós gostaríamos de dar continuidade com uma roupagem, obviamente, nova, pensando no futuro do Brasil. O Eduardo Campos e também a Marina Silva perceberam, quando eles estavam dentro do PT, ou seja, a Marina Silva do PT e o Eduardo Campos do PSB, que era um partido que dava apoio à base do governo do PT, de que aquilo realmente já havia se exaurido, ou seja, a política do PT não cabe mais para o Brasil e precisa de uma alternativa. Então são dois partidos que vão disputar a eleição. Mas exaurido por quê? Questão de tempo no poder? Eu acho que muita coisa errada. Nós temos problemas seríssimos. É só você verificar em termos econômicos a Petrobras, o que fizeram com uma das maiores empresas que existe no Brasil, que as ações vêm despencando na Bolsa de Valores. A questão dos juros, como é que eles lidam com essa questão dos juros? Você tem um presidente do Banco Central que faz um discurso, o ministro da Fazenda que faz um outro discurso e a presidente sem saber exatamente o que acontecer. Você tem um ministro de Energia que diz nós não teremos mais apagão no Brasil. Dá uma semana, ocorre um apagão como ocorreu ontem no Centro-Oeste, no Sul, enfim. Essas coisas vão cansando a população. A população não quer mais essa atitude de você politizar todos os órgãos do governo, deixar que a população participe das decisões governamentais. Eu agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Espero que nesse ano eleitoral tenhamos mais oportunidade de uma reflexão sobre os fatos que compõem a nossa vida. Obrigado. Muito obrigado a você. Uma boa noite com você, Gabriel. Na Ucrânia, o parlamento elabora emenda constitucional para tentar amenizar a crise política no país. A proposta deve ser votada no início da semana que vem, mas não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo da emenda. A oposição quer que a Ucrânia volte a ser uma república parlamentarista, diminuindo os poderes do presidente e passando para o parlamento. Os manifestantes ainda se recusam a deixar a Praça da Independência. Hoje, um grupo de ativistas marchou até a sede do governo em protesto. As manifestações acontecem desde novembro, quando o país estreitou relações com a Rússia e se afastou da União Europeia. Em Londres, prefeito da cidade Boris Johnson anda de metrô e pede desculpas pelo caos causado na cidade ontem. Os metroviários entraram em greve em protesto contra a demissão de 1.000 funcionários. 70% dos trens pararam de circular, mas a situação já está sendo normalizada. Centenas de médicos, enfermeiras e funcionários de hospitais protestaram contra o corte no orçamento para o sistema de saúde grego. A votação para aprovação da medida deverá ser realizada na próxima quinta-feira. O objetivo do governo é diminuir gastos públicos. A Comissão Europeia demonstra preocupação com a lei aprovada ontem na Turquia, que prevê a restrição do uso da internet. De acordo com o órgão, a decisão é um ataque à privacidade e à liberdade no país. O governo turco agora pode bloquear sites ou remover conteúdos de páginas sem autorização judicial. E uma última notícia: no Rio de Janeiro acontece neste momento um protesto violento contra o aumento das passagens de ônibus no centro da cidade. Policiais e manifestantes entraram em confronto e muitas bombas de gás lacrimogêneo e pedras foram lançadas. A nova tarifa na cidade passou de R$ 2,75 para R$ 3,00. O valor passa a vigorar a partir de sábado. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Brasil tem 40 dias para pedir à Itália a extradição de Henrique Pizzolatto, condenado no Mensalão. O ex-diretor do Banco do Brasil, que fugiu para evitar a cadeia, vai tentar evitar o retorno forçado.
O INS afirma que um raio pode ter causado o apagão em 3 estados e no Distrito Federal. O governo Alckmin estuda ação policial no metrô durante tumultos. Princípio de incêndio obriga o hospital a transferir 14 pacientes da UTI. E o calor na capital muda a rotina de paulistanos em casa e no trabalho. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, a banda paulistana Almar leva suas guitarras e amplificadores ao Todo Seu. Jornal da Gazeta.